Nesse vídeo eu vou falar para você sobre 3 lições que eu aprendi lendo mais de 442 livros, é isso que eu tenho registrado até hoje. E a primeira delas é sobre como você lembra melhor, como que você aprende, como que você absorve e retém o conhecimento de cada livro. E tem 2 coisas que você pode fazer que são bem simples. A primeira é a que tem o maior impacto, que é você ensinar o que você está aprendendo para os outros ou falar sobre. E não precisa ser um ensinar de cima, nossa, eu aprendi 100%, agora que eu li um livro eu sou um mestre do assunto. Você não está falando de cima, você está falando de quem está nas trincheiras, de quem está estudando, quem está interessado nesse assunto. Essa pode ser inclusive a forma que você fala. Se você está numa conversa com os amigos, se pinta algo que tem a ver com esse assunto, fala, pô, eu tô lendo um livro sobre isso que fala isso, ou eu tenho pensado bastante nesse assunto, sobre... E aí você começa a colocar o que o livro fala, o que você tem observado em você sobre. O aprendizado acontece não quando a gente coloca informação para dentro, quando você está lendo o livro, assistindo a aula, vendo a entrevista ou vendo o podcast, mas quando você coloca essa informação para fora. Esse que é o exercício de aprender. Quando eu falo para alguém sobre o que eu absorvi, quando eu explico para alguém, quando eu vejo se eu estou conseguindo resumir o assunto e colocar com as minhas palavras aquele ponto. E ainda é extremamente positivo que você traz um assunto novo, você se torna uma pessoa mais interessante. Ao invés de ficar naquela conversa da mesmice, como é que tá o tempo? Não sei se chove ou não. Você tem algo mais valioso para dizer. Falar sobre o que você está aprendendo, sobre o que você está lendo, é uma das melhores formas de você aprender, principalmente com essa repetição espaçada. Ou seja, você fala hoje com um amigo numa conversa, você segue dando livro, mais para frente você conversa em outra, você ouve alguém falando desse tema e você vai retomando isso e solidificando isso em você. E uma outra forma de você absorver melhor o que você lê é você ler sublinhando o livro. Eu, pelo menos, adoro ler no meu Kindle porque eu não gostava de sublinhar os livros de papel. Eu sentia que eu estava estragando eles, ou se eu emprestava o livro, eu perdia aquela anotação. E com o Kindle é muito mais fácil, não é uma propaganda, não é patrocinado, mas eu realmente acho muito melhor ler o e-book simplesmente por causa disso. Porque eu sublinho com o dedo cada trecho que eu acho bacana e depois eu exporto e salvo isso no meu computador. Então, se eu quero relembrar algum livro que eu já li, ao invés de ter que pegar o livro de novo, reler aquele capítulo, alguma coisa assim, pelas minhas notas, pelo que eu sublinhei, aquilo serve como um gatilho que me faz lembrar a coisa inteira, exatamente o que eu achei mais importante. Pode crer. A nossa memória funciona muito por gatilhos. Esse hábito de falar sobre o que você está estudando, sobre o que você está lendo, falar sobre os seus interesses, sobre qual é a sua percepção daquilo, nem necessariamente o que você aprendeu ou o que é assim, mas eu tenho pensado nisso, eu li um trecho hoje que fala de tal coisa. Isso é certamente uma das melhores coisas que você faz para aprender qualquer assunto, seja um livro que você está lendo por puro entretenimento, por uma curiosidade sua, seja algo que você está estudando para sua faculdade, para o seu trabalho, para um treinamento que você está tendo. A segunda lição que eu tive, paradoxalmente, depois de ler tantos livros, foi sobre abandonar livros. Eu pelo menos tinha essa regra em mim que eu não sei de onde eu absorvi, que se eu começasse um livro eu tinha que terminar. E eu não me permitia começar o próximo se eu não terminasse aquele. E às vezes eu tô lendo o livro, eu não estava mais tão interessado, eu me pegava procrastinando, deixando para ler depois, evitando. E eu só não terminava aquele livro, como também não começava o próximo. Eventualmente eu tive essa liberdade que eu mesmo me permiti de, eu posso abandonar o livro, ou até eu posso parar por enquanto, deixar ele ali, eu posso retomar a qualquer momento, não é um comprometimento absurdo, mas isso realmente eu percebi que era uma realidade e eu vejo em muitas outras pessoas. Muita gente tem uma certa culpa, ela acha que ela tem que ler o livro de cabo a rabo, do início ao fim, e sinceramente não tem porquê. A função do livro, na minha percepção, é ou entretenimento ou te passar aquele conhecimento. Idealmente os dois. A melhor forma para mim de aprender é a partir de uma coisa que seja também divertida, bem escrita, bem falada. A forma faz a diferença, mas principalmente eu observo o livro assim, ele tem essa função a cumprir. E se ele já cumpriu, tá ótimo. Eu assisti outro dia uma entrevista que eu achei sensacional de um cara, ele tinha pago um treinamento enorme, de 4 ou 5 dias, tinha pago assim, $30 mil, uma coisa gigantesca, e eram várias outras pessoas participando, e ele falou, eu fui embora na primeira meia hora do primeiro dia, e ainda assim eu digo que foi um dos melhores investimentos que eu fiz. E eu falei, nossa, ele falou, eu não fui embora porque eu não gostei, porque o cara falou algo, nada disso. Porque na primeira meia hora, e era um treinamento sobre negócio especificamente, que ele tinha um empreendimento dele, uma cadeia de lojas que ele queria melhorar algumas coisas, ele falou, na primeira meia hora, o cara passou uma informação, ele fez um diagnóstico, ele deu um exemplo que era tão perfeito para o problema que eu estava vivendo, que eu já tinha o que fazer, ele passou a ação, eu falei, é isso que eu preciso executar. E ele saiu de lá e foi executar isso. E de fato, no final ele fala, essa uma mudança me fez aumentar o meu faturamento em mais de 60% naquele ano. Era exatamente o que eu precisava. E eu acho incrível essa postura, porque eu nunca seria assim. Eu que gosto de ler demais, eu que ficaria certamente no workshop e falar, não, tudo bem, essa primeira meia hora foi muito útil, mas deixa eu ficar até o final para ver o que... E essa é uma falha minha. Passar a observar o livro como ele tem uma informação a partir do momento que você pegou o suficiente para você para colocar em prática, faz isso.
Não tenha medo de abandonar o livro, de parar, de começar um novo. Essa é a função dele. Se você está lendo só por diversão, também o livro ficou chato, deixa pra lá, segue se você quiser ou não. E essa mudança na minha relação com o livro foi o meu terceiro insight. Depois de ler muitos livros, eu percebi quantas vezes eu tinha um ego que eu estava dando um tapinha nas minhas próprias costas por dizer, nossa, eu li 20 livros esse ano, 30 livros, eu estou em 100, 200, 300, 400 livros, nossa, que bacana. Como se acumular livros fosse uma coisa sempre boa. E pra mim realmente tem a verdade que é inegável que o segredo da vida, da felicidade, tá no equilíbrio. Nada em excesso ou em falta é bom. Você tem que estar no caminho do meio ali. E tudo é assim. E eu acho que tem duas exceções que a maioria das pessoas pensavam ser exceções que eu estou descobrindo que não é. Dinheiro e conhecimento, ou livros. E o grande ponto é que, sim, mesmo dinheiro, eu acho que em excesso ele faz mal. Eu não gostaria de ter bilhões e bilhões de dólares. Realmente não. Se eu tivesse o gênio da lâmpada aqui me permitindo ter quanto dinheiro eu quisesse, sinceramente eu pediria 12 milhões. Esse é o valor que eu defini pra mim, mas essa é uma conversa para outro momento. O fato é que, mesmo dinheiro, eu acho que em excesso ele pode ser negativo, ele passa a fazer mais mal do que bem, ele passa a te distanciar da realidade. É uma outra conversa. E o segundo ponto é livro. E eu falei, na verdade, conhecimento. E aí tá o grande X da questão, porque muita gente assimila imediatamente uma relação direta entre livro e conhecimento. E sim, o livro é uma forma de conhecimento, mas ele só se torna realmente conhecimento quando você coloca na prática. E existe sempre um tempo entre eu absorver teoricamente algo e colocar na prática. E você pode sim pecar pelo excesso. Eu sinto que eu já pequei pelo excesso em vários casos. Que eu lia demais, eu ficava consumindo o livro, analisando a situação, pensando sobre, adorando, sentir que eu estava aprendendo muito, entendendo muito sobre o assunto, sem estar colocando na prática na mesma proporção. E qualquer excesso ele gera uma perda. Se eu comer muito mais do que eu preciso, se eu me alimentar em excesso, esse excesso vai ficar em mim, vai ficar uma gordura. E eu acho que com livro, com conhecimento, é a mesma coisa. Existe um equilíbrio entre a capacidade de informação que eu sou capaz de ler, de colocar pra dentro, e a quantidade de ações que eu sou capaz de fazer para internalizar de fato esse conhecimento. Mais uma vez, se você está lendo pura e simplesmente por entretenimento, estou lendo O Senhor dos Anéis, Harry Potter, qualquer livro desses, beleza. Aí o ato da leitura, a jornada é tudo que você precisa, se foi divertido, tá ótimo, mesmo que você não lembre nada depois, você não precisa necessariamente absorver e guardar isso para você. Apesar de que, na minha opinião, todos os bons livros de romance e de histórias que eu li também tiveram lições e aprendizados por baixo dos panos que fizeram esse livro ser tão impactante, ser tão bacana na minha vida. Então, sim, ainda os romances precisam de um tempo para você poder absorver isso. Então existe sim uma coisa que seria ler demais, tá? Em excesso nisso. O equilíbrio é quando você coloca em prática. O Alex Hormozi é um empresário de sucesso, uma pessoa que eu gosto muito, um autor, escreveu livros sensacionais. E ele fala que, uma vez numa entrevista perguntaram para ele sobre livros que ele leu sobre vendas, porque ele é um vendedor, ele se tornou um vendedor excepcional, ele vende muito bem, já vendeu muita coisa para muitas pessoas. Ele fala, cara, a maioria das pessoas se frustra com a minha resposta. A real é que eu só fui ler o meu primeiro livro de venda depois de já ter feito 4.000 horas de vendas. Ele já tinha executado e trabalhado nisso muito tempo. Ele fala, eu não sou um grande leitor, eu prefiro ler o mesmo livro que eu sei que é bom 5 vezes, ao invés de ler 5 livros diferentes. Até eu garantir que eu absorvi todas as lições que esse livro tem, eu não vou passar para o próximo. E essa foi uma mudança que eu passei a ter. Em algum momento eu tinha essa competição, acho que comigo mesmo, por algum motivo eu achava bacana ir acumulando livros e olhando para minha estante, ver ela crescendo, ver, nossa, já li esse livro, já li esse livro, já li esse livro. Até que em algum momento eu percebi, teve algum livro que eu achei muito bom, que eu já tinha lido, eu vi uma pessoa conversando sobre ele, e eu lembrava de muitas coisas, mas não lembrava de tudo. Eu falei, nossa, realmente, eu já li esse livro e eu não estou lembrando de um ponto importante, e eu achei esse livro bom. Mas eu talvez não esteja lembrando porque logo depois eu li esse outro que não foram tão bons assim, eu também não coloquei tanto em prática. E eu comecei a mudar esse hábito, ou os indicadores, a forma que eu via a minha relação com a leitura, de números de livro para lições, aprendizados, bons momentos, coisas que eu achei que valeram a pena. E hoje em dia eu tenho preferido muito mais voltar e reler um livro que eu já li para absorver mais ainda as lições do que pegar um livro novo. E a minha forma de ler mudou também. Às vezes eu paro para ler um livro, leio um parágrafo, 2 frases, alguma coisa ali me bateu diferente, eu quero refletir mais, eu paro imediatamente. Mesmo que eu estivesse imaginando que eu ia ler por 2 horas. Cara, eu ainda não absorvi isso. Outras vezes não, vou sentar e vou ler 2 horas seguidas e tudo bem. Mas a minha postura, a minha relação não é mais de absorver desenfreadamente, consumir, botar pra dentro. Calma, deixa eu colocar em prática também, deixa eu ver o que eu posso executar disso. E isso faz muita diferença. Eu acho que realmente muitas pessoas, e talvez você, tem essa relação com a leitura, de mesmo que a pessoa leia pouco, ela tem essa noção de que não, tem que ler logo, tem que terminar o livro, tem que passar pro próximo. Calma, vai no seu tempo.
A função do livro, pelo menos como eu percebo, é entreter, é que aquela experiência seja em algum nível prazerosa e te instruir, passar alguma lição, passar algum aprendizado. E esse aprendizado, a forma de você absorver e reter ele é colocando em prática. Seja falando sobre ele com outras pessoas, ensinando, seja você executando, caso seja algo executável. Mas mesmo as lições mais abstratas têm alguma forma de se traduzir em ações. Então, é aí que está o valor. Mudar essa relação com o livro, ter essa calma do tipo, cara, eu prefiro ficar nesse mesmo capítulo, nesse mesmo parágrafo, meses e meses, se for o caso, porque eu estou colocando em prática, é o tempo que eu estou tendo para absorver isso. Eu prefiro abandonar qualquer livro se eu não acho legal, parar, voltar quando eu quiser, ter uma postura muito mais livre em relação aos livros, porque a relação, na verdade, é de aprendizado. A gente leva um tempo para aprender, para absorver as coisas. Então, se eu estou curioso, se eu estou interessado, tem algo bacana ali, está sendo divertido, maravilha, lê a beça, conversa com as pessoas, segue pro próximo. Se você sente que eu preciso parar um pouquinho, eu quero ficar mais tempo aqui, eu quero colocar mais em prática agora muito do que eu consumi, né? Eu comi bastante, eu preciso queimar um pouco essas calorias agora, faz isso. Realmente essas lições eu levei um tempo para aprender e eu passo para vocês, espero que seja útil, mas de fato, a primeira delas é falar sobre, ensinar sobre o que você está aprendendo. Vai te ajudar muito a absorver melhor esse conhecimento, colocar em prática, mudar a sua relação com o livro, se é que ela é assim. Se você tem alguma visão de que ler mais necessariamente é melhor, alguma pressa em terminar os livros, alguma regra dessas, sinceramente, minha sugestão, o meu convite é que você reflita por quê. Ter uma relação mais livre com os livros vai facilitar muito, vai deixar a coisa muito mais gostosa e tem livros incríveis por aí. Vale muito a pena reler o livro que você gosta, mergulhar de novo naquilo, ver se tem alguma nova lição que talvez você não tenha absorvido completamente. E se você estiver disposto a compartilhar quais são os seus livros favoritos, eu realmente fico muito feliz de saber. Coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal, curte, compartilha. Eu te vejo no próximo vídeo.